Imagina isso. Um invasor microscópico entra no seu corpo. Silencioso, rápido e completamente indiferente ao fato de que você precisa sobreviver. Agora, presta atenção nisso. Antes mesmo de você perceber qualquer sintoma, seu sistema imune já detectou o inimigo. Não com olhos, mas com sensores moleculares. Células como macrófagos e células dendríticas reconhecem padrões típicos de patógenos e disparam um alerta químico. Esse alerta tem nome: citocinas inflamatórias. Principalmente interleucina 1, IL-1, interleucina 6, IL-6 e TNF-alfa. Essas moléculas são, literalmente, mensageiros de guerra. Elas saem da periferia, entram na circulação e vão direto pro cérebro. Mais especificamente, para o hipotálamo, o centro que controla a temperatura do seu corpo. E aqui começa o jogo de verdade. Essas citocinas não aumentam a temperatura diretamente. Elas induzem a produção de uma molécula-chave, prostaglandina I2, PGE2. E essa molécula faz algo absurdo. Ela redefine o termostato do seu corpo. De repente, 36,5 graus Celsius não é mais suficiente. Seu corpo começa a se comportar como se estivesse com frio, mesmo já estando quente. Resultado: vasoconstrição periférica, tremores musculares, aumento da termogênese. Seu corpo entra em modo de produção de calor. Tudo isso porque o ponto de equilíbrio foi elevado. Ou seja, a febre não é um aumento passivo de temperatura. É um comando ativo do cérebro. Agora vem a parte que pouca gente entende. Por que isso funciona? Porque temperatura é uma variável biológica crítica. Muitos micro-organismos têm uma faixa térmica ideal muito estreita. Quando você aumenta alguns graus, você começa a desestabilizar proteínas, enzimas e processos metabólicos deles. Além disso, a febre acelera sua própria resposta imune. Estudos mostram que há maior ativação de linfócitos, tem aumento da atividade de células NK, maior produção de proteínas de fase aguda, tudo isso impulsionado por essas mesmas citocinas inflamatórias. É como se o corpo dissesse: se a guerra é contra o tempo, eu vou acelerar tudo. Só que tem um custo. Esse aumento de temperatura também afeta suas próprias células. Proteínas podem começar a perder estabilidade. O metabolismo dispara. O consumo energético sobe. É literalmente um estado hipermetabólico. E é aqui que entra o conceito evolutivo mais interessante. A febre é um trade-off. Você aceita um dano controlado para evitar um colapso muito maior. E isso não é teoria. É seleção natural. Ao longo de milhões de anos, sobreviveram aqueles organismos capazes de ativar rapidamente essa resposta. Tanto que esse mecanismo não existe só em humanos. Ele aparece em répteis, aves, mamíferos e até em alguns invertebrados. Isso mostra uma coisa: a febre não é um defeito. É um programa biológico conservado. Mas claro, existe um limite. Febres muito altas, acima de 40 graus Celsius, podem causar dano neurológico, desnaturação proteica significativa e colapso fisiológico. Ou seja, a mesma arma que salva pode se voltar contra você. E talvez a parte mais provocativa de tudo isso seja: nem toda febre precisa ser suprimida imediatamente. Porque, em muitos casos, ela é exatamente o que está te mantendo vivo. Então, da próxima vez que seu corpo esquentar, lembra disso: não é só doença. É estratégia. Uma resposta coordenada entre sistema imune, cérebro e metabolismo, refinada ao longo de milhões de anos. Aqui no Mede Tudo, a gente mede tudo sobre a medicina.